Saiu o sexto episódio de Arif e hoje eu tô aqui para trazer algumas referências que talvez você não tenha prestado atenção, talvez você não tenha pego durante o episódio. Então vamos lá. Salve, salve nerds, eu sou o Caminho, seja bem-vindos ao meu canal. Bom, estamos aqui para falar sobre o Arif e algumas referências que talvez você não tenha visto. Como de costume, toda semana tem o Arif, toda quarta-feira e toda quarta-feira de manhã eu tô aqui trazendo a análise. Caso você não viu, a análise saiu ontem, vou deixar aqui no card, tá? Depois você vai ver lá. Como de costume também, depois de todo cada episódio, também alguns dias depois ou no próximo dia, eu trago as 10 referências, as 10 melhores. Bom, sem muita enrolação, vamos começar com a primeira referência, que foi a do Homem de Ferro. O episódio começa, né, igualzinho o começo do primeiro filme do Homem de Ferro, né? Que ele é explodido lá, ele está sendo escoltado por militares, né? E ele acaba sendo, o carro acaba sendo atacado, porém com a diferença que nesse universo ele é salvo pelo Killmonger. Então tudo isso faz mudar e é tudo isso que dá o estralo para o episódio Arif começar, né, e ter a sua história reescrita. Então, primeira referência é referência clara a Homem de Ferro 1. Segunda referência, Christine Everhart, tá? A jornalista que faz a pergunta para o Tony Stark ali depois na coletiva de imprensa. Ela já foi trazida de volta do primeiro filme do Homem de Ferro, tá? Caso você não lembre dela, ela teve um caso com o Tony Stark no primeiro filme e ela foi trazida de volta em um episódio já anterior, que foi o do Doutor Estranho contra o Doutor Estranho do Mal lá. Caso você não viu na minha análise também, eu trouxe aqui e falei sobre ela. Então, pra quem estava acompanhando aí já sabia que ela tinha retornado, ela já tinha aparecido. E olha que engraçado, a Marvel foi atrás da atriz que fez, né, a Christine Everhart e fez com que ela fosse dublar, né, a Christine em What If, tá? Então isso daí é muito legal a Marvel trazer, não se esquecer da galera que participou lá do primeiro filme de todo o MCU, então bem legal isso. Me fala aí se você sabia dessa referência dupla, tá? Porque além de ser uma referência de Homem de Ferro 1, também é uma referência a o episódio de What If que ela apareceu, que foi o do Doutor Estranho. Então me conta aí se você sabia dessa e se você tinha pegado essa referência aí. Eu entendi a referência. Próxima referência, a terceira referência é o próprio Killmonger, tá? Porque o Killmonger ele foi apresentado pra gente em 2018 em Pantera Negra, tá? Toda a história dele e tudo mais. Porém, agora em What If a gente achou que poderia ser diferente. A gente, pelos trailers, a gente imaginava que ele seria um herói, já ele salvou Tony Stark, né? De explodir praticamente, quase, né, morrer ali. Porém, né, acabou não virando Homem de Ferro por causa disso. Porém, a gente achou que ele ia ser um herói, talvez. Mas não foi isso que aconteceu. Quem assistiu o episódio sabe, quem viu minha análise também, eu falei sobre isso. Ele continuou como um vilão. E pelo amor de Deus, que vilão. Cara, o cara ele não decidiu o lado dele o episódio inteiro. Mas isso daí eu já falei tudo na minha análise. Eu não vou me estressar aqui de novo, porque esse cara, nunca vi um cara mais vira casaca que ele, tá? Quarta referência aos animes, rapaziada. Bom, vocês devem ter percebido que o Killmonger ele mostra, né, o protótipo dele para o Tony Stark, né, daquele robô gigante, aquela experiência que ele queria fazer, né, que era tudo o motivo que ele salvou o Tony Stark, quis só se aproximar pela sua ajuda. Porém, isso foi além de ser uma referência aos animes, né, que ele falou, pô, eu curto muito anime, né, depois que o Tony Stark falou que não gostou muito do design. Ele falou muito que gostava muito de animes. Porém, também é uma referência ao Michael B. Jordan, o ator que dá a voz e dá a vida ao Killmonger, tanto, né, no universo cinematográfico da Marvel, quanto em What If agora. Ele é muito fã de mangás e anime, então daí foi uma referência para o ator que deu vida e dá vida ao personagem e também aos animes em geral, né? Eu aposto que você não sabia dessa. Coloca aí nos comentários se você sabia dessa e se você não sabia, já vale o seu like, né? Então deixa eu aproveitar para te pedir o like, se inscreve no canal se você tá gostando até agora, né, desse vídeo aqui. Vão ter muitos outros vídeos aí muito legais no canal, você não se arrepende. Clicando em se inscrever, ativa a notificação também para não perder nada. Toda quarta-feira o Arif, todo sábado a notícia da semana, as notícias nerdísticas e toda segunda-feira um top 10 diferente. Então já comenta aí também o que você quer ver nesse canal, que eu vou atender e responder todo mundo, tá? Vamos pro próximo. Próxima referência é a referência do Ulysses Klaue, tá?
que é aquele contrabandista de vibranium que faz a referência ao tanto o filme do Pantera Negra, que ele é um comparsa do Killmonger, mas também faz referência a Vingadores Era de Ultron, onde ele aparece naquele galpão, né, que é na verdade o navio, onde fica todo aquele vibranium que ele roubou de Wakanda, tá? Então, duas referências em uma só aí. Sexta referência, rapaziada, é a morte do príncipe T'Challa. Bom, a gente viu que mesmo o episódio se passando muito antes de Pantera Negra, né, o príncipe T'Challa já apareceu como Pantera Negra em ação ali. Quando ele foi tentar parar e conversar com Rhodes, chega o seu primo com uma arma que acabou matando o príncipe T'Challa. Bom, essa arma foi usada pelo Obadiah Stane, tá? O Monge de Ferro, o grande vilão do primeiro filme do Homem de Ferro, lá no primeiro filme mesmo, para paralisar Tony Stark. Então, mais uma referência ao primeiro filme, uma referência a Obadiah Stane, que eu até esqueci o nome do vilão, esqueci o nome do grande Monge de Ferro, bota grande nisso, né? Na minha análise, então, até peço desculpas aí que eu perdi, esqueci completamente o nome dele. Sétima referência, rapaziada, é um reflexo de uma cena já vista, já conhecida, tá? Bom, quando o Killmonger mata o Homem de Ferro com a lança da Dora Milaje, tá? A gente consegue, se a gente prestar muita atenção, a gente consegue certamente, claramente ver naquela cena exatamente igual, praticamente igual, idêntico, a reação do Tony Stark ali quando o Obadiah Stane rouba o seu reator Arc para usar de energia a sua armadura, né? Então, mais uma referência ao primeiro filme do Homem de Ferro é repleto nesse episódio. Foi praticamente uma menção à Pantera Negra e o primeiro filme do Homem de Ferro. Então, mas você sabia dessa? Você percebeu dessa feição extremamente parecida com quando o Obadiah Stane tirou o seu reator Arc, que era o que mantinha ele vivo, né, naquela época, né? Me diz aí nos comentários se você percebeu essa cena praticamente idêntica, que eu quero trocar uma ideia com você. Oitava referência, rapaziada, Pantera Negra. Uma referência, que nem eu falei, o filme faz referência a dois filmes. Homem-Aranha. Cara, tô fazendo tanto vídeo, mas meu Deus do céu. Como eu falei, o filme faz referência a dois filmes, tá? Homem de Ferro 1, que foi lançado lá em 2008, e Pantera Negra, que foi lançado lá em 2018. Pantera Negra, inclusive, se passa em 2016. Porém, como esse episódio de What If se passa em 2008, né, que foi a data do primeiro filme do Homem de Ferro, por isso que Shuri ainda é uma criança, tá? Então muita gente se perguntou por que a Shuri era uma criança ainda quando, né, o Killmonger apareceu lá em Wakanda. É por causa disso, o episódio se passa em 2008 e não em 2016, que é quando se passa o filme do Pantera Negra. Oitava referência, rapaziada, o mundo espiritual. Bom, a gente viu o Killmonger se tornando, tomando aquele negócio, aquele líquidozinho roxo que dá todos os poderes de Pantera Negra, né? E acabou indo para o mundo espiritual, né? Como foi mostrado em Pantera Negra, o próprio príncipe T'Challa indo para o mundo espiritual e conversando com seu pai. Porém, quando ele chega lá, ele se depara com seu primo, que ele matou. Então, o príncipe T'Challa pergunta se valeu a pena tudo aquilo e se ele ia conseguir conviver com tudo isso. E a parte boa dentro dele ainda ia morrer, que o tempo ia desgastar a parte boa dentro dele, tá? Então foi uma lição de moral digna do príncipe de Wakanda, digna do Pantera Negra, que eu achei muito legal, tá? Então, meu Deus do céu, cheguei a arrepiar. Nona referência, um novo Pantera Negra. Bom, a gente viu que tudo aquilo que aconteceu com o Killmonger até ele se virar o novo Pantera Negra, né? O novo defensor de Wakanda, foi uma referência clara também do que aconteceu com o príncipe T'Challa em Pantera Negra, o filme de 2018. Então é mais uma referência a Pantera Negra ali. Que nem eu falei, se esse episódio é referência a Pantera Negra ou Homem de Ferro 1, é isso. Décima e última referência, rapaziada, e a melhor, tá? Que eu mais gostei, que eu achei que dá um gatilho para futuros episódios de What If, tá? Que é quem pode vingar um Vingador, ou quem pode vingar o Tony Stark, que é o que aparece ali quando a Shuri vai conversar com a Pepper Potts. Eles estão colocando um quadro, né, do Tony Stark falando o seguinte: Only you can Avenger Tony Stark.
Então você pode vingar o Tony Stark. Então já dá um gatilho ali dos Vingadores, lembrando que os Vingadores não aconteceram nesse universo de What If, tá? O Homem de Ferro nunca existiu, então os Vingadores não existiram, o estralo de Ultimato também não existiu, então nada disso aconteceu ainda. Pode ser talvez um spoiler para eles, né, daquela época, e uma referência clara aos Vingadores também. Bom, rapaziada, essas foram as 10 referências, as 10 melhores que eu consegui pegar aí. Caso você tenha visto alguma que eu não vi, comente aí nos comentários, eu quero trocar uma ideia, eu quero ver, eu vou responder todo mundo, tá? E é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nada. Lembrando, toda quarta o Arif, sábado as notícias da semana, as notícias nerdísticas, e toda segunda-feira um top 10 diferente. É isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Eu fui.